Documento para a Democracia classifica como ataque ao sistema eleitoral as declarações do candidato Francisco Carvalho, presidente da Câmara Municipal da Praia. Um agente da Polícia Nacional está em prisão preventiva na Ilha do Sal, indiciado de crime de VBG. O governo reforça medidas para fortalecer a educação e proteger as crianças. É uma afirmação do ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Ilício Freire, à margem da abertura do Parlamento Infanto-Juvenil. O Ministério da Administração Interna capacita funcionários afetos aos recursos humanos da administração pública. Estas e outras notícias para conferir neste jornal, numa edição e apresentação do jornalista Júlio Vera Cruz Martins. Boa tarde. Votos renovados de boa tarde, gratos pela preferência que nos dá. O PCV voltou a acusar hoje o governo de discriminar as câmaras afetas à oposição. Fê-lo no arranque esta manhã do debate na especialidade da proposta do Orçamento de Estado para 2025. Em causa, o artigo 4º do Orçamento, que autoriza o Governo a suspender as despesas orçamentais da Administração Central, dos institutos públicos e dos serviços dos fundos autónomos, sempre que a situação financeira o justifique. Trata-se de um procedimento que visa garantir o cumprimento do quadro legal, explica o Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças, Olavo Correia. Aqui, o que está aqui tem a ver com a gestão macroeconómica global. Em caso de necessidade, não é? Em face de evolução macroeconómica, financeira, orçamental, o governo tem de ter o poder para suspender ou congelar as despesas que estão na sua esfera de decisão, para evitar que possamos vir a ter mais consequências ao nível da gestão. Argumentos que não convencem a bancada do PCV, com o deputado Julião Varela a chamar a atenção para casos de municípios que não têm tido acesso aos fundos. Nós temos tido, portanto, uma situação extremamente complicada relativamente aos fundos públicos. Tanto o Fundo do Ambiente, como o Fundo do Turismo, o Fundo de Manutenção Rodoviária, o Fundo das Pescas. Existem regras legais para a distribuição desses fundos. Portanto, em relação ao Fundo do Ambiente e Fundo do Turismo, 60% das receitas são dos municípios. E o que é que nós temos vindo a constatar nos últimos anos é que grande parte dos municípios não tem recebido esses fundos na percentagem que deveriam receber. Aliás, tem havido, inclusivamente, uma situação de discriminação entre as câmaras municipais. Há câmaras municipais que receberam a totalidade dos fundos, ou até puderam fazer a alavancagem de fundos com 2 ou 3 anos de antecedência, portanto, para a aplicação, e há câmaras municipais que não receberam qualquer fundo. Já a bancada do Movimento para a Democracia é a favor da proposta do governo, porque, considera o deputado Celso Ribeiro, ela garante a transparência na execução da coisa pública. Porque já fizemos vários debates relativamente à aplicação e à distribuição dos fundos e, implicitamente, vem sempre o discurso da discriminação. Mas como é que se pode discriminar algo que está na lei? Clara, transparente e com o único propósito de garantir a maior eficiência e transparência na execução da coisa pública, que tem sido o nosso propósito. Eu acho que este é o caminho. Portanto, nós estamos a gerir algo que é de todos os cabo-verdianos, deve ser gerido com transparência, com parcimónia, porque é de todos os cabo-verdianos, eu volto a repetir. O CID, por seu lado, acusou o MPD e o PCV de perda de tempo, porque, recorda João Santos Luís, o artigo que autoriza o governo a suspender as despesas orçamentais da administração pública, dos institutos públicos e dos serviços dos fundos autónomos não é novo e não tem sido posto em causa. Consideramos que o artigo, portanto, normalmente não tem sido colocado em causa, o artigo 4º. Portanto, e mais uma vez estamos perante as duas bancadas, uma perda de tempo, que de facto nós iremos sair daqui à madrugada do sábado. O debate desta manhã foi também marcado pela advertência do deputado Julião Varela de que faltam anexos à proposta do orçamento, sem os quais, avisa, não é possível uma análise séria do documento.
Porque há anexos que têm a ver com o montante global das despesas e das receitas. As receitas consignadas, portanto, para que despesas, quer dizer, são informações importantes para a apreciação nossa, para o debate. Portanto, eu acho que o que se deve fazer é solicitar ao Governo que disponibilize esses anexos o mais rapidamente possível para facilitarmos o debate. E se o deputado do PCV tiver razão, o Governo, garante o Ministro das Finanças, vai disponibilizar todos os documentos em falta. A equipa do Governo vai verificar se eventualmente há algum anexo em falta, Sr. Presidente, e estaremos, caso seja isto, digamos, o quadro neste momento, estaremos a providenciar os anexos com a maior urgência possível. Vários momentos de debate seguiram-se neste primeiro dia da sessão plenária da Assembleia Nacional, que está a aprovar na especialidade o Orçamento de Estado para 2025 e depois o Orçamento Privativo da Assembleia Nacional. Um ataque ao sistema eleitoral, é assim que o MPD classifica as declarações do candidato do PCV à Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, de que o partido tem um plano, o partido, o MPD, tem um plano com o NOSI para roubar nas mesas de voto. Detalhes com o jornalista Marcos Fonseca. O secretário-geral do MPD considerou um ato de desespero as acusações de um suposto plano de fraude eleitoral nas autárquicas de 1 de dezembro. Segundo Luís Carlos Silva, foi uma tentativa de fragilizar o processo eleitoral que, conforme ele, é um dos pilares da democracia cabo-verdiana. É importante enquadrar esta atitude na linha do que tem sido o comportamento de Francisco de Carvalho desde que assumiu a liderança da Câmara Municipal da Praia. O seu mandato foi marcado por sistemáticas violações da lei, desprezo pelas regras que sustentam o Estado de Direito e um posicionamento de constante confronto e guerrilha. Para o dirigente Ventoinha, as palavras do candidato à própria sucessão foram uma tentativa de desviar o foco do seu fracasso. Francisco Carvalho lança mão de acusações levianas e irresponsáveis que não só atacam o MPD, mas também minam a confiança dos cabo-verdianos nas instituições democráticas do país. O MPD condena veementemente este tipo de conduta e já solicitou formalmente um posicionamento da Comissão Nacional de Eleições sobre estas declarações, bem como sobre a transparência, credibilidade e integridade do processo e do sistema eleitoral. De acordo com Luís Carlos Silva, seu emblema partidário confia nas instituições que, segundo ele, gozam de credibilidade internacional. A nossa democracia é um dos melhores da África e os processos eleitorais cabo-verdianos têm sido sempre avaliados com pontuação máxima por observadores internacionais ou observadores nacionais. Francisco Carvalho deve assumir as suas responsabilidades, as responsabilidades das suas ações e respeitar o ambiente de paz e civismo que caracteriza as eleições em Cabo Verde. É lamentável que um candidato escolha a desestabilizar o processo eleitoral em vez de prestar as contas ao seu mandato e apresentar propostas que possam resolver os problemas. Ontem, no jornal de campanha da RCV, o candidato do PICV à Câmara da Praia, Francisco Carvalho, afirmou: o Luís Carlos Silva já esquece de Cabo Verde, de obceca com a praia. Vamos dizer, de hoje derrota, beijo também. Esse plano de bem rouba com nós e bem rouba na mesa de voto. Na Ilha do Sal, um agente da Polícia Nacional está em prisão preventiva. É indiciado de crime de VBG e a operação de detenção decorreu depois de um mandato do Ministério Público. Jornalista Moisés Évora. Ele é indiciado de crime de VBG com reincidência. É que o agente em causa já tinha sido detido e presente a tribunal. Na altura, uma das medidas de coação foi afastamento da ex-companheira
como salienta a fonte da Rádio Pública. O agente terá violado as medidas de coação e, depois de novas queixas, através de um mandado do Ministério Público, o indivíduo foi novamente detido e presente a tribunal. O juiz decretou, desta vez, como medida de coação, prisão preventiva. A pessoa detida vai ficar a aguardar o desenrolar do processo na cadeia de Terra Boa. Trata-se de um caso que teve novos contornos durante o dia de ontem. O Governo vai reforçar uma série de medidas para fortalecer a educação e proteger as crianças. Entre elas, as medidas, destaca-se o subsídio de início de ano escolar destinado às famílias inscritas no regime de proteção social obrigatória. A garantia é do Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Ulisses Freire, à margem da abertura de Almeida, abertura do Parlamento Infanto-Juvenil. O subsídio escolar, que varia entre 2 a 4 mil escudos por idade de cada criança, explica o Ministro da Família, Fernando Ulisses Freire, visa auxiliar as famílias na aquisição de materiais escolares, contribuindo para a redução do abandono escolar, uma medida que tem como propósito o reforço da proteção das crianças cabo-verdianas. É uma medida já tomada, o subsídio do início do ano escolar, que é um subsídio para todas as crianças cujo o encarregado de educação pertence ao regime de proteção social obrigatório, ou seja, ao INPS. É um subsídio no início do ano escolar que será atribuído para acesso a materiais escolares, ou seja, para compra de materiais escolares, e creio que é uma medida que vai reforçar e muito o rendimento das famílias. No entanto, reconhece que ainda há desafios a serem enfrentados, especialmente no que diz respeito às violências contra as crianças. O Governo, enquanto houver ainda casos, não se dá por satisfeito. É um desafio, porque para nós aqui não importa a estatística, por cada criança violada é um futuro que fica comprometido. E devemos estar muito focados em ter 0 casos. Eu sei que as pessoas dizem que é quase impossível, mas não é. Se trabalharmos todos, se empenharmos todos e estarmos todos vigilantes. E o primeiro vigilante é a própria família, e creio que se trabalharmos em conjunto conseguiremos esse objetivo. Entretanto, o Parlamento Infanto-Juvenil discute a violência no contexto escolar, com foco no cyberbullying e na saúde mental, um tema pertinente, reconhece o presidente Aracido Só. Hoje em dia, a saúde mental é a doença do século, podemos dizer assim. Então, por isso, eu acho que é um tema bem pertinente e acho que teremos boas opiniões e interações aqui nesse Parlamento. Espero que as nossas vozes, as vozes dos nossos deputados, sejam ouvidas, que as preocupações e as recomendações sejam colocadas em prática para que tenhamos um Cabo Verde melhor. 72 crianças e adolescentes de todos os municípios do país participam no Parlamento Infanto-Juvenil. Unindo fronteiras, despertando mudanças com este tema que decorre na cidade do Mindelo, no auditório Onésimo Silveira, o TEDx Mindelo, para partilha e troca de experiências. Assim espera o organizador do evento, Adilson Neves, a reportagem com a assinatura de Arnaldo Borges. Vem da Holanda a vontade e a iniciativa de organizar o encontro de Mindelo. Adilson Neves nasceu e ali cresceu, e é ali que programou o TEDx Mindelo, com a proposta de unir fronteiras para provocar mudanças. Eu tenho uma pessoa bem de Gana de falar do como é que foi feito, vai para um vilagem remoto e criar um vilagem ecossistema onde está a tirar turismos. Com 300 pessoas do continente tem uma certa forma de sucesso, de mostrar o que tem feito, do recurso que exatamente não tem nesse país, isso não tem que olhar, não tem que único, não começa a olhar muito longe, ou passar a ter dificuldade para não começar uma coisa na cabeça, se não te espiar na Nigéria, se não te espiar para Gana, se não te espiar para você, tudo que desafio que está lá, mas também o sucesso que está lá é possível ali. Partilha de experiências, partilha de ideias, exatamente. Adilson Neves sabe o que quer e prevê o que deve ficar do TEDx Mindelo deste ano. O que deve acontecer que é não te criar pontos e que a mudança que te acontecer no exterior, despertarem uma coisa que te fazer para o bom mês, para dentro. E acho que no nosso percurso também a mudança não te consegue por dentro. Entre nós dois, minha mulher Liza, que é co-organizadora, e que a mudança entre conseguir dentro de nós
que não pode espalhar para os outros, e hoje te trazer para nós. Nós trabalhamos com a diáspora de Holanda, da França, da América, e assim nós nos juntamos e a fazer essa aprendizagem junto. É uma dinâmica interessante. A expectativa é de um dia proveitoso. Um dia cheio de aprendizagens e um dia cheio de conexões. Colaborações com gente de Cabo Verde e se unir junto. Nesse artista que fazer um poster aqui para nós, nesse tema, todos nós colaborar junto para nós fazer uma coisa no Cabo Verde. TEDx Mindelo, unindo fronteiras, despertando mudanças, está a decorrer no auditório Onésimo Silveira, na Universidade do Mindelo. Funcionários afetos aos recursos humanos da administração pública, cerca de 30, participam a partir de hoje na Praia numa ação de formação promovida pelo Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública. O objetivo é capacitar os funcionários no processo de descrição e avaliação de funções, tendo em vista a implementação do novo PCFR, Plano de Carreiras, Funções e Remunerações, já em vigor na Administração Pública. Maria José Macedo. Rogério dos Reis, diretor nacional da Administração Pública, considera fundamental que os funcionários afetos aos serviços dos recursos humanos da Administração Central estejam preparados para lidar com o novo PCFR, Plano de Carreiras, Funções e Remunerações da Administração Pública, e para tal têm que estar habilitados para as novas exigências. Capacitar os funcionários dos serviços de recursos humanos da Administração Central nesse processo de elaboração, de descrição e avaliação de funções. Sim, é porque, sabe, foi adotado um princípio na administração pública de trabalho igual, salário igual. E esses dois instrumentos são importantes nessa matéria. Por isso é que esta formação é mais ou menos isso, é para adotar os funcionários, porque a elaboração da descrição e avaliação de funções é da competência dos serviços de recursos humanos dos diferentes ministérios. Logo, estamos a dotar os funcionários dessas capacidades para saberem lidar com esses processos. A formadora veio de Portugal e faz parte de uma equipa constituída por 2 consultores portugueses para formar os agentes da Administração Pública cabo-verdiana na aquisição de novas habilidades para a implementação do PCFR, conforme explicou a consultora e formadora Maria João Marques. Esta formação vem na sequência da construção da Lei de Bases da Administração Pública. De acordo com esta lei, há a criação de todo o novo plano de carreiras, funções e remunerações, e consiste em dois grandes momentos. A criação do manual de funções, portanto consiste na descrição de cada função que existe na administração pública e consequente também na comparação destas funções para fazer a avaliação de funções para melhor colocar cada uma das funções na grelha remuneratória. Aquilo que nós estamos a fazer é aqui ajudar os representantes dos recursos humanos de cada ministério e da DNAP também para ficarem aptos a utilizar este sistema e a aplicá-lo autonomamente já sem a ajuda dos consultores. A formação tem a duração de 2 dias, decorre aqui na cidade da Praia e espera-se que os funcionários dos recursos humanos da administração pública saiam com novos conhecimentos e competências em matérias de procedimentos de descrição e avaliação de funções, tendo em vista a aplicação do PCFR. A literacia financeira em Cabo Verde é insuficiente. A afirmação é do administrador do Banco Cabo Verde de Negócios, Carlitos Fortes, a propósito do relatório do estudo Cabo Verde, a Banca em Revista 2024, da autoria do economista Paulino Dias, um estudo apresentado no âmbito da FIC, que arranca hoje à tarde no Mindelo. O estudo foi realizado pela PD Consulting, segundo o qual apenas 53,4% das pessoas que utilizam os canais digitais com a banca, uma percentagem muito abaixo do expectável e que é preciso terem atenção para aumentar o nível de utilização dos canais digitais disponibilizados pelos bancos. A reportagem com a jornalista Patrícia Martins. O estudo feito no período entre 2015 a 2023 contemplou 7 das 8 instituições bancárias a operar em Cabo Verde que têm relatórios de conta publicados. Uma das conclusões é que apenas 53,4% das pessoas utilizam os canais digitais com a banca. Um número baixo, reconhece Carlitos Fortes, administrador do BCN, que recomenda continuar a trabalhar na literacia financeira. Para nós, se toda a gente pudesse interagir com a banca via online, era o desejável. Tem muito menos custo. Não é à toa que nós ainda continuamos a apostar na presença física, na expansão dos balcões,
balcões, exatamente porque entendemos que a literacia financeira em Cabo Verde ainda não é suficiente. As pessoas podem mexer nos móveis sem nenhum problema, mas interpretar aquilo que está numa plataforma digital nem sempre está ao alcance de todos e é preciso continuar a insistir nessa literacia financeira. Acredito que ainda temos um percurso longo a fazer para que as pessoas se sintam à vontade no manusear das plataformas e poder executar as suas operações com facilidade. Quanto às taxas de juro comparativamente à boa saúde da banca, Carlitos Fortes explica. A banca está de boa saúde, sim, está, mas é preciso entender que para que haja banca é preciso um investimento colossal. A banca não é um negócio qualquer, exige uma minúcia tremenda, é um negócio de elevado risco. Logo, a remuneração que os bancos têm não creio que seja desajustada daquilo que é o esforço que é empreendido. Mas, quando nós falamos que os juros estão altos para os cidadãos, para os consumidores, é preciso entender a nossa geografia. Cabo Verde é um país altamente privilegiado. Graças à convergência com a União Europeia, nós beneficiamos de taxas que nenhum outro país subdesenvolvido tem. Essas taxas que nós temos em Cabo Verde não se encontram em nenhum lado a não ser nos países desenvolvidos da OCDE. Nunca tivemos taxas tão baixas. Somos do tempo em que pagávamos 14%, 12% no crédito de habitação. Hoje em dia aqui negocia com 6%, 6,5%, 7%. Portanto, lá fora, neste momento, nos Estados Unidos, as taxas estão dessa grandeza. Portanto, nós não estejamos a pensar que os bancos estão a fazer algo que seja imoral. Muito pelo contrário. A banca em Cabo Verde acompanhou o poder de compra dos cabo-verdianos, baixou consideravelmente a sua remuneração em benefício do consumidor. E é preciso notar, nós não temos escala. Temos uma economia altamente fracionada. Tudo isso reduz a escala. Ao reduzir a escala, implica mais custos. Nem por isso a banca tem estado a carregar em taxas. Para o presidente da Câmara de Comércio de Barlavento, Jorge Maurício, o tema do estudo é fundamental para o mercado e suscita reflexões sobre alguns desafios. Começa no novo papel do regulador. O que deve ser o papel do regulador bancário em Cabo Verde? Deve ser muito interventivo, menos interventivo, muito estatal, menos estatal, deve ser mais fiscalizador, menos fiscalizador, enfim. E depois também o relacionamento entre os bancos. Deve haver mais comunicação interbancária, menos comunicação interbancária, deve haver crédito interbancário ou não, que é uma prática que existe em muitos países do mundo. Deve haver um mecanismo também de gestão de liquidez que facilite a relação interbancária. Enfim, são muitos aspectos que, de uma forma mais prática, facilitará todo o ambiente de negócio no domínio do acesso ao crédito, que é um tema crónico dos empresários, principalmente dos microempresários e pequenas empresas em Cabo Verde. A apresentação pública do estudo Cabo Verde, a Banca em Revista 2024, no âmbito da FIC, que arranca hoje no Mindelo. Voltamos à notícia de abertura. O Parlamento, a sessão plenária da Assembleia Nacional, um conjunto de discussões tiveram lugar hoje de manhã no Parlamento durante o debate e a aprovação de artigos do Orçamento de Estado para 2025, debate na especialidade. Uma das novidades surgidas ao longo da sessão plenária é que o Governo vai pagar até 31 de dezembro as dívidas aos ex-trabalhadores da antiga empresa Justino Lopes de Santa Cruz. A decisão foi avançada a Cândido Fortes hoje de manhã pelo Vice-Primeiro-Ministro, Ministro das Finanças, Olavo Correia. O Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças, Olavo Correia, avançou hoje no Parlamento que o Executivo tem já para aprovação em Conselho de Ministros um decreto-lei para, até 31 de dezembro, proceder ao pagamento das indemnizações devidas aos trabalhadores da extinta empresa Justino Lopes de Santa Cruz, estando já previstos no Orçamento do Estado 100 mil contos para o cumprimento deste compromisso. Nós temos o valor orçamentário para 2024, 100 mil contos, para ser utilizado, como é óbvio, até 31 de dezembro deste ano. Eu posso vos informar, e como o secretário já disse, todos já foram contactados. Já há uma proposta que já foi para o Conselho de Ministros. Uma vez a resolução aprovada, todos eles vão receber a compensação da parte do Estado de Cabo Verde. Portanto, estará iminente este pagamento. Um trabalho feito durante anos, que nós estamos a fechar, graças a Deus, para o bem de todos. Eu não queria entrar nesses pormenores, até por uma questão de estamos em eleições, para não dizerem que estamos aqui a fazer propaganda, mas a vossa questão colocada obriga-me a responder. Portanto, eu acho que, mesmo antes de 31 de dezembro, esses valores irão ser pagos, porque já há uma resolução em sede do Conselho de Ministros para ser aprovada e o pagamento só será feito após a aprovação e a publicação da resolução do Conselho de Ministros. Eu acho que é uma boa notícia.
Durante os desenvolvimentos no debate na especialidade do Orçamento do Estado de 2025, várias outras matérias foram abordadas. Uma destas tem a ver com a contenção de despesas com viagens e deslocações ao exterior. O PICV acusou o Executivo de empolar essas despesas em mais de 104 mil contos em relação ao Orçamento do Estado do ano anterior, num montante total de 18 milhões de contos, e considerou que é um exagero face aos problemas socioeconómicos do país. O Governo e o MPD responderam que o país precisa de estar representado no exterior em muitos eventos para que possa mobilizar os recursos necessários ao desenvolvimento. Fica tudo dito no Jornal da Tarde. Daqui a pouco, com Carlos Santos, o Jornal de Campanha, primeira edição. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.